trouxe. Deus seja louvado por tudo, né? E nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus, amém? Convido a igreja para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para estar falando ao teu coração nessa manhã. Que o Senhor venha trazer uma palavra que faça diferença na nossa vida. E orem também por mim, para que Ele me dê graça para transmitir, amém? Sim, Pai, muito obrigado mais uma vez. Eu oro, Pai, nesse momento, para que o Senhor abra o nosso coração, fale conosco através da Tua palavra, que ela seja transformadora em nossa vida. Abra o nosso coração para que essa palavra caia como uma semente, e o nosso coração seja uma terra preparada para recebê-la. Em nome de Jesus. E me capacite, ó Pai, a trazer essa palavra sob a unção e a direção do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus. O tema da mensagem, eu postei ontem aí nas nossas redes sociais: cuidado com o que você pede, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, então você acompanhe aí com atenção na sua Bíblia. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos carros. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras.
Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? Amém? Essa é uma palavra, um trecho da história da nação de Israel. E a gente vai voltar um pouquinho atrás para a gente compreender o contexto. Logo após o povo ter entrado na terra prometida, após a morte de Moisés, com a liderança de Josué, e depois com a morte de Josué, esse povo estava estabelecido na terra de Canaã. Havia entre eles ainda muitos povos inimigos, eles não haviam expulsado todos os inimigos. E aí começa um período chamado período de juízes, onde Deus levantava em determinado tempo alguém para julgar a nação de Israel. Levantava de alguma das tribos de Israel líderes que serviam como juízes, como governadores. E aquele período de juízes foi um período terrível, porque se estabeleceu um ciclo. O povo saía da presença de Deus, entrava na idolatria, começava a imitar o costume dos outros povos, e Deus então, para corrigir o povo, permitia o juízo, e nações inimigas passavam a oprimir e a dominar sobre a nação de Israel. E aí passavam-se aí alguns anos, às vezes até longos anos, e o povo de Israel, debaixo da opressão de outras nações, submetido ao governo de outras nações, sendo esfoliado nos seus bens, nas suas messes, naquilo que eles plantavam e semeavam, eles clamavam a Deus por socorro. E aí a misericórdia de Deus visitava, e Deus levantava um juiz, um libertador. E aí se estabelecia temporariamente a ordem. Daí a pouco estava indo tudo bem, o povo relaxava novamente, se afastava de Deus, e Deus permitia outra vez o juízo, e o inimigo entrava e tomava posse da terra. E isso foi durante todo o período do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes, ele diz assim: e não havia quem governasse a terra, e cada um fazia segundo a sua própria vontade. Isso se chama, a falta de governo se chama anarquia, Não há nenhum tipo de governo estabelecido. Então, naquele período, Deus estabelecia alguns que iam colocando ordem, e Samuel foi o último dos juízes. Aliás, Samuel não foi apenas um juiz, mas ele também herdou o sacerdócio de Eli, que foi estabelecido através de Samuel, um sacerdócio profético, e ele julgava também a nação de Israel. Os anos foram se passando. A palavra diz que nenhuma das palavras que saíram da boca de Samuel caíram por terra, ou seja, ele era um profeta autêntico de Deus. Mas o povo, que é de dura serviço, chegou um determinado momento, onde Samuel já estava avançado em idade, já estava velho, porém ainda ativo, e eles pedem um rei. Eles queriam ser iguais a todas as nações. E quando os anciãos do povo, os líderes do povo, chegam até Samuel, lá onde Samuel ficava, na cidade de Ramá, eles chegam e dizem para Samuel: olha, você está ficando velho, você já não está servindo tanto quanto antes. Eles começam com uma acusação. Embora Samuel estivesse de fato ficando velho, estivesse envelhecido, ele ainda era aquele que Deus havia estabelecido, e ele estava ainda exercendo o seu ministério dentro da nação de Israel. E mais, eles chegam e apontam para Samuel um problema que havia dentro da sua família. Samuel, você está ficando velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ou seja, amados, aquilo era um fato real. Os filhos de Samuel, o primogênito que se chamava Joel e o segundo que se chamava Abias, eles também estavam exercendo a função de juízes, como que se tivessem herdado do pai essa missão. Porém, o caráter dos filhos de Samuel
não espelhava o caráter do pai. Eles andavam em inclinação à avareza, eles desejavam dinheiro, aceitavam suborno e perverteram o direito. Ou seja, se eles estavam exercendo a função de juízes, eles estavam fazendo isso de forma corrupta, aproveitando das situações, recebendo suborno, julgando de maneira injusta e profanando o nome de Deus, porque eles eram representantes de Deus ali. Então, a gente para aqui para fazer um parêntese na nossa reflexão, né? Nem sempre os filhos seguem o caminho dos pais. É interessante a gente notar que os filhos de Eli também foram homens profanos, malignos, e Deus encerrou ali o ministério, não permitindo que os filhos de Eli dessem continuidade ao sacerdócio. E Deus levanta Samuel, que foi criado aos pés de Eli, dentro do templo. Samuel se torna adulto, casa-se, tem os filhos, exerce o seu ministério com todo zelo, com toda sabedoria, mas os filhos de Samuel, eles não seguiram os caminhos do pai. Talvez caiba uma reflexão, né? Será que Samuel se dedicou tanto ao seu ministério que esqueceu de edificar a vida dos seus próprios filhos? Esse é um grande perigo, uma grande reflexão para nós. Quantos pais hoje estão se dedicando tanto ao propósito de ter uma boa vida financeira, uma estabilidade financeira, investindo todo o seu tempo, toda a sua saúde no trabalho, dobrando o trabalho e não cuidando da área espiritual da sua família? Não cuidando às vezes nem mesmo do relacionamento com a esposa, porque se dedicaram, focaram em alguma coisa e deixaram outra de lado. Eu ouvi algumas vezes, né, no começo do ministério, uns aconselhamentos que diziam assim: pode cuidar das coisas de Deus, que Deus cuida da sua família. Não é assim que funciona. A primeira responsabilidade que Deus me deu é cuidar da minha família. Não é o ministério a primeira responsabilidade, é a família. Tanto que a palavra diz que aquele que não cuida bem da sua casa também não deve exercer nenhuma função ministerial. Então, amados, aqui cabe uma primeira reflexão, embora essa não seja a reflexão central da nossa ministração nessa manhã. Nós precisamos ter um zelo muito grande, a começar pela nossa família. Porque aquilo que nós fazemos e vivemos dentro da nossa casa, e hoje é um culto da família, vai influenciar diretamente, muitas vezes, naquilo que vai acontecer na vida dos nossos filhos. Embora a palavra não diz isso a respeito de Samuel. Ela não diz nada se Samuel cuidou bem ou não da sua família. Só diz que os seus filhos se desviaram. E aqui entra uma outra situação. Porque há muitos filhos de pais que foram zelosos, dedicados à família, mas que mesmo assim seguiram o próprio coração, obstinado. E aí os pais não têm culpa e nem responsabilidade pelas escolhas que os filhos já adultos fazem através da vida que escolheram viver. Adão e Eva, por exemplo, tiveram o melhor pai, viveram na melhor situação no Éden e ainda assim resolveram desobedecer a Deus. Então essa é uma outra questão. Nós falamos aqui na semana passada, citamos Efésios 2, e eu vou repetir o versículo 3, que diz assim, que os homens seguem as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Enquanto não há uma verdadeira conversão, enquanto não há um novo nascimento, o ser humano, ele vai seguir a vontade da carne e dos pensamentos. Então vejam só, a responsabilidade tremenda que é você cuidar espiritualmente da sua família. A responsabilidade tremenda que nós temos em primeiro lugar, de edificar os nossos filhos, a nossa descendência, que é a herança do Senhor, nos caminhos do Senhor. Se eles na vida adulta tomarem por liberdade, por obstinação, seguir outro caminho, o que nós podemos fazer além de amá-los e continuar
mostrando o erro, apontando aquilo que está errado. E hoje nós vemos com grande preocupação os ensinamentos que estão sendo dados nas escolas, desde a infância, na vida das nossas crianças. Nós vemos com grande preocupação a influência maligna que tem entrado em desenhos infantis, que normalmente os pais ligam e permitem os filhos passarem horas na frente da televisão. Essa semana eu compartilhei com alguns pais da nossa igreja uma matéria sobre alguns desenhos do canal Netflix, terríveis, com influências que destroem o fundamento moral cristão, e a criança não tem resistência. Quando ela vê aquelas cenas, ela absorve aquilo como se fosse normal, e se os pais não estiverem atentos, vocês estão permitindo que os filhos sejam corrompidos dentro da própria casa. Então esse, amados, é um parêntese dentro dessa mensagem desta manhã, mas esse não é o motivo principal do texto. O tema é cuidado com o que você pede. Aquele povo buscou Samuel e eles queriam algo que naquele momento não estava no plano de Deus. Havia sim um propósito de Deus de que no tempo devido Israel tivesse um rei. Deus promete isso lá para Abraão em Gênesis 17:16, quando ele diz para Abraão que da sua descendência viriam reis e nações. Depois Deus repete essa promessa para Jacó em Gênesis 35:11, dizendo para Jacó que entre os seus filhos alguns seriam reis de nações. E lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, tem detalhadamente um texto onde Deus diz que Ele levantaria um rei para a nação de Israel, e Ele diz como deveria ser esse rei. E eu vou ler esse texto, se os irmãos quiserem acompanhar. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Veja só, Deus já sabia que eles iam pedir um rei, conforme as nações que estavam ao seu redor. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Não é o homem quem escolhe, era Deus quem iria escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, e nem multiplicará para si ouro e prata. Também, quando se assentares no trono do seu reino, escreverá para si um translado deste livro da lei, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e os estatutos, para os fazer cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então havia sim uma promessa de Deus, que num determinado tempo, Deus levantaria um rei para a nação. Mas havia também uma questão: Deus escolheria um rei segundo o coração dele. O rei deveria ser alguém do próprio povo. O rei não deveria se preocupar em multiplicar cavalos, que era um instrumento de guerra na época. O rei não deveria acumular para si ouro e prata, e o rei não deveria ter mulheres e mulheres. O rei deveria ser alguém que manteria todos os dias a leitura da lei, a palavra de Deus. Ele traria a sua vida e ele ensinaria o povo. Olha a responsabilidade de um rei. Ele deveria favorecer os sacerdotes para que ensinassem a lei a todo o povo. E aí então o povo não se afastaria dos mandamentos, seria governado de uma forma teocrática por Deus através da vida de um homem. Esse era o propósito de Deus para Israel. Então, quando eles pedem um rei,
havia dois problemas sérios aqui. Eles conheciam a promessa de que Deus levantaria um rei. Eles chegam para Samuel, eles pedem um rei. Eles chegam acusando Samuel de velhice e os filhos que não seguiam o caminho. Isso não tinha nada a ver. Não precisava colocar isso diante de Samuel. Isso arrasou com Samuel. Samuel vai até o Senhor e ora. E o Senhor responde para Samuel: não é a vocês que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Porque Deus conhecia o coração daquele povo. Não era Samuel que estava sendo rejeitado, embora aparentemente fosse. Mas quem estava sendo rejeitado era Deus. Eles não queriam se submeter mais debaixo do governo de Deus, que naquele momento havia sido atribuída a liderança a Samuel. E eles pedem um rei. Primeiro grande problema, quando aquele povo pede um rei: não era o tempo de Deus. Não era a hora que Deus tinha determinado para se levantasse um rei. E aqui, amados, começa uma reflexão para cada um de nós. Cuidado com o que você pede. Nós podemos sim fazer pedidos justos ao nosso Deus, coisas que precisamos, que entendemos que são importantes, mas nós precisamos ter a sabedoria, se é o momento certo, se aquilo que nós estamos pedindo está na hora exata da gente receber de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, né? Meus filhos nunca dirigiram o carro antes de 18 anos de terem a carta na mão. Jamais dei a chave para um filho dirigir um carro e sair sozinho. Meu padrasto fez isso comigo. Só depois que eu estava com a carta na mão que eu pude dirigir o carro dele. Por que nós não vamos dar a chave na mão de um jovem de 16, 17 anos, ou até com 18 que não tem carta ainda? Porque não é o momento certo. Se nós como pais sabemos dizer não nas horas que os nossos filhos pedem algo, sabendo que não é o momento certo, muito mais o nosso Deus, que tem toda a sabedoria, muitas vezes Ele diz para nós: não é o momento certo. Aquele povo, ele chega para Deus e eles pedem na hora errada. Eles chegam diante de Deus e diz: constitui-nos, pois, olha o versículo, constitui-nos, pois, agora. Eles queriam para já. Constitui-nos, pois, agora, versículo 5. Sabe o que eles estão fazendo? O que muitos pastores mandam fazer hoje: determina para Deus o que você quer. Quem é o homem para determinar algo para Deus? E quando eles dizem isso, eles estavam determinando. Eles queriam um rei para agora. Samuel, nós queremos um rei agora. E você acha que Deus ia se dobrar à vontade do homem? Deus não divide a sua honra nem a sua glória. Eu imagino que aquilo foi uma ofensa direta ao coração de Deus, porque Deus diz: olha, não é vocês que eles estão rejeitando a mim. Eles querem dar ordem para mim. Então esse foi o primeiro grande erro do povo. Naquele momento eles queriam um rei para agora. Muitas vezes o nosso pedido pode ser justo, mas não é o tempo certo. Eu não posso dizer: Senhor, eu quero para já, porque eu estou precisando. Muitas vezes Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida, no nosso coração, para provar a nossa fé, a nossa paciência, a nossa perseverança. E nem sempre Ele vai nos dar agora aquilo que nós precisamos, ainda que seja um pedido justo. Ainda que você não esteja pedindo um carro novo, dinheiro, riqueza e coisas egoístas, né? Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos de forma egoísta, coisas que nós nem precisamos. Mas suponha que o pedido seja justo, importante, necessário. Por que ele não vem agora? Porque Deus tem um propósito que nós não estamos enxergando no momento. E Ele deseja trabalhar alguma questão na nossa vida. Entende, amados, né? O princípio que é estabelecido aqui. E o segundo grande erro que aquele povo cometeu é quando eles dizem: para que sejamos também como todas as nações. Eles queriam um rei para que eles fossem iguais a todas as nações.
Deus queria sim dar um rei para eles, mas não para que eles fossem iguais às nações, porque o povo de Deus foi chamado para ser um povo separado, um povo diferente. Eles teriam um rei, mas o rei seria segundo o coração de Deus. O rei deveria seguir as leis do Senhor, para que se estabelecesse um reinado de justiça, de prosperidade. E a gente vê isso, amados, durante a história da nação de Israel. O reino do norte, depois que foi dividido, reino do norte e reino do sul, logo depois de Salomão. Aliás, Salomão é um grande exemplo de alguém que começou bem, começou o reinado no temor de Deus, debaixo da lei do Senhor, pedindo sabedoria, e Deus concedeu abundantemente. Não pediu riquezas, mas Deus deu riquezas de maneira desproporcionais para Salomão. E aí Salomão começou a ir pelo caminho dele, multiplicou mulheres e mulheres, começou a fazer toda a sua vontade, fez unidades com povos que não eram da mesma fé, que não eram povos de Deus, se uniu a reis de outras nações por conchavos políticos, e Salomão terminou muito mal, como a gente sabe. Se não fosse a misericórdia de Deus, não teria nem sido salvo. A palavra diz que por causa de Davi, Deus não retirou a misericórdia dele da vida de Salomão. No final da sua vida, Salomão, eu creio, caiu em si, escreveu Eclesiastes, e ele fala: tudo isso foi vaidade das vaidades. Outros reis, que tiveram um começo muito bom. Uzias foi um rei próspero de Israel, teve um começo muito bom, até que elevou-se o seu coração e terminou mal. Então o propósito de Deus era que sim, levantasse o rei, mas que o rei seguisse as diretrizes da palavra de Deus. E aquele povo pede um rei na hora errada, e eles queriam um rei para ser iguais às outras nações. E as nações que estavam ao redor eram nações pagãs, que viviam na idolatria, no paganismo. E Deus foi muito misericordioso, porque Deus fala para Samuel: vai lá e avisa o povo como vai ser quando eles tiverem um rei, se eles estão dispostos mesmo a assumirem isso. Olha, o rei vai pegar os seus filhos e vai recrutar os seus filhos para trabalhar para ele. Alguns vão ser soldados, outros vão ser agricultores. As suas filhas, uma vai ser cozinheira, outra perfumista, outra vai trabalhar em alguma área do palácio. Seus filhos vão ser servos. Olha, de tudo que vocês plantarem, 10% vai para o rei, porque o rei vai sustentar os seus generais, o seu exército, com aquilo que era tirado do povo. Isso acontece até hoje, muito mais, os impostos estão muito mais do que 10%. Mas vejam só o direito que o rei teria. O rei vai poder chegar para você e dizer assim: olha, a sua propriedade eu vou usar ela para alguma coisa, então eu vou te dar uma outra propriedade e você sai daí. E quando Samuel expõe tudo isso para o rei, aliás, para o povo, de como seria o rei, talvez até fazendo com que o povo refletisse: será que não é melhor a gente esperar um pouco? Mas a resposta do povo foi: não, nós teremos um rei sobre nós. Ah, é assim? Então, seja feita a vontade do povo. Por isso que nós precisamos saber o que nós vamos pedir para Deus. Por isso que nós não podemos ser teimosos quando Deus nos coloca em stand-by. Espera um pouco aí, fica firme aí, você vai ter o que você precisa no tempo certo. Por isso que a gente não pode fazer igual uma criança que birrenta e bater o pezinho, exigido de Deus, porque pode ser que Deus fale: tá bom, você quer? Então eu vou te dar. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Vocês querem um rei? Então vocês terão um rei. Vai ser segundo o meu coração? Não, vai ser segundo o coração de vocês. Foi Deus quem escolheu Saul? Foi, mas Deus escolheu Saul segundo o coração do povo. E olha só quem era Saul, Saul veio de uma família rica. 1 Samuel 9, versículo 1 diz que ele era
Da tribo de Benjamim, para começo de conversa, uma tribo que tinha status. A tribo de Benjamim era uma tribo proeminente entre as tribos de Israel. O rei é de Benjamim. Se fosse aqui para nós, nossa, o nosso rei é do estado de São Paulo. O estado mais proeminente, mais rico, da tribo de Benjamim. Lembra lá que Saulo, quando ele está falando dele, ele diz: eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Uma das coisas que Saulo, que Paulo fala de quando ele era Saulo, ele se orgulhava de ser da tribo de Benjamim. Então era uma tribo importante. E mais, Saul era filho de um homem rico. O texto diz que o seu pai tinha muitos bens. 1 Samuel 9, versículo 1. Homem de bens. Era de família rica. Ninguém quer ter um governante que vem de uma família pobre. Não, a gente quer um homem rico. Lembra, quem é da minha época vai lembrar do slogan do Collor, quando foi presidente na década de 90. Caçador de marajás. Novo, bonito, alto. A mulherada votou em peso no Collor, depois ele foi caçado. Foi o primeiro presidente caçado. Ele tinha uma aparência de galã, importante. Olha quem era Saul. O texto diz que ele era o homem mais belo entre todos do seu povo. Era alto, ninguém era mais alto do que ele, do ombro para cima. Ele sobressaía a todos. Bem, da tribo de Benjamim, rico e ainda bonito, galanzão, alto, aparência de forte. É o que o povo quer. E Deus foi tão misericordioso que ainda mandou Samuel ungir Saul. E Saul recebeu do Espírito de Deus capacitação para governar. E se Saul não tivesse falhado nos 2 testes que Deus deu para ele, a descendência de Saul teria continuado o governo. Mas Saul, amados, tinha um coração orgulhoso, secretamente orgulhoso, porque no começo, quando ele é chamado para se apresentar como rei, ele se esconde no meio das bagagens, ele estava tímido. Depois que ele assume o poder, daí os anos, ele se torna um homem extremamente orgulhoso. Você quer saber o caráter de um homem? Dá poder para ele. Extremamente orgulhoso. E ele termina mal, porque ele desobedece a Deus. Ele começa a fazer a sua própria vontade, ele não segue os princípios da lei de Deus. Deus retira dele o seu espírito. O Espírito Santo visitava, capacitava, diferente de hoje, para quem nasce de novo, o Espírito Santo habita em nós. Mas antes da vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo visitava, capacitava, ungia. Mas se entrasse em desobediência e rebelião contra Deus, Deus removia o Espírito. E quando o Espírito de Deus é removido de Saul, a maldade dele vem à tona. Ele chega até mesmo a ser possesso de demônios. Então esse é o rei que vocês pediram, está aí. Escolhi um rei segundo o coração do povo. Se eles tivessem esperado a vontade de Deus. Porque depois de Saul, a quem Deus permite reinar 40 anos. 40 representa um tempo completo de Deus. 40 anos aquele homem governou sobre a nação de Israel. O final do governo dele foi um governo extremamente corrupto, cheio de impostos, colocando pesos, julgos sobre o povo. E Deus não encurtou o tempo. Não, vai ficar 40 anos no poder. A gente se lembra de um dos juízes, de Sansão, que reinou 20 anos. Sansão foi escolhido por Deus desde o nascimento, foi ungido por Deus, recebeu capacitação e poder de Deus. Só que Sansão vivia segundo o seu próprio coração. Sansão não governou 40 anos, governou 20. Ali Deus cortou pela metade. Mas Saul viveu e governou ali 40 anos. E quem veio depois de Saul? Davi. Agora sim, Deus diz para Samuel: eu já escolhi alguém segundo o meu coração. Esse vai governar o povo. E olha o detalhe: Davi foi ungido, e levou ainda um bom tempo para que ele assumisse o reinado. Um bom e longos anos Davi esperou
até que Deus removesse Saul e levantasse ele para governar. Davi soube esperar o tempo de Deus. Davi não foi como aquele povo: eu quero ser rei agora. Samuel já me ungiu, eu quero ser rei agora. Davi soube esperar o tempo de Deus. A bênção de Deus, ela vem no tempo certo. Aquilo que nós precisamos de Deus, ele vai acontecer, se for algo justo, no tempo certo. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. Muito cuidado para que a gente não venha pedir fora do tempo. A gente não venha querer determinar e dizer para Deus o que Ele tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer e do jeito que Ele tem que fazer. Isso é a mesma coisa que você perder a bênção. Porque Deus sabe o tempo, a hora e o jeito que deve ser feita as coisas na nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: cobiçais e nada tendes, não tem nada porque não pedis, e quando pede não recebe, porque pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O pedido mal, Deus não vai atender. Nós devemos aprender a orar e pedir para Deus sondar o nosso coração. Sondando o nosso coração, Deus vai dar para nós aquilo que realmente é necessário. Olha como Davi orava no final do Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Davi muitas vezes buscava a Deus em oração antes de pedir algo, e quando não fez isso, ele caiu. Mas vejam só, amados, a importância de nós termos sabedoria nas nossas orações. A gente não pode sair pedindo para Deus qualquer coisa, nem de qualquer jeito. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas orações, colocar diante de Deus as coisas de uma maneira correta, de uma forma que agrade ao coração de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Por isso nós precisamos pedir primeiramente sabedoria. Sabedoria é algo que nós precisamos pedir a Deus, né? Tiago capítulo 1, versículo 5. Se você quiser conferir na sua Bíblia, mas olha só o que ele diz. Talvez seja esse principal pedido que a gente deva fazer a Deus, para que os outros pedidos também sejam dentro da vontade dele. Se porém alguma coisa de vós necessita, peça sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Sabedoria, amados, é a base da nossa oração diante de Deus. Aliás, a palavra de Deus, lá em Provérbios 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Ou seja, através da sabedoria, eu vou ter inteligência, conhecimento para pedir para Deus o que é certo, o que é justo na hora certa. Senhor, se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Senhor, a minha necessidade é essa, a minha vontade é essa, mas eu exponho o meu coração para o Senhor, sonda o meu coração, vê se eu não estou pedindo debaixo de uma ambição pessoal. A ambição nem sempre é virtude, aliás, quase sempre a ambição não é virtude, a não ser que seja uma ambição por conhecer mais de Deus, né? Por querer mais de Deus. Mas vejam só, amados, né? Quando nós desenvolvemos a sabedoria, nós vamos saber o que pedir para Deus, na hora certa, no tempo certo. Nós vamos ter discernimento se aquilo que nós vamos pedir, de fato eu preciso, vai ser bom para a minha vida o que eu estou pedindo, é o momento certo. Às vezes desejava tanto o emprego, olhava tanto para uma firma, e vai lá e ora e pede, não, eu quero ir lá, eu quero trabalhar naquele lugar, e Deus dá aquele lugar, e depois não era aquilo que queria, não era aquilo que sonhava. Aliás, eu me lembrei de um detalhe aqui, de um gerente muito difícil de trabalhar numa empresa em que eu trabalhei, e esse camarada era um opressor. Pensa naquele gerente difícil de trabalhar. Eu estava debaixo da autoridade dele, e chegou um momento, eu já era crente, não era pastor ainda, mas eu era crente. Uma vez eu falei: Deus, em nome de Jesus, né, leve esse homem para outro lugar. E Deus levou ele
promoveu ele, foi para outra empresa ganhando muito mais do que ele ganhava. Eu fiquei livre daquele gerente por 2 anos, porque depois ele veio como diretor do departamento e ele me mandou embora, né? Na sequência dos anos eu fui mandado embora. Oh, lição difícil que crente, né? Deus trabalha de um jeito diferente com os crentes, né? Mas eu lembrei desse detalhe, amados: pedido sem sabedoria. E teimoso, você quer? Então tá bom, né? Pedido sem sabedoria. E Deus, ou ele diz não, ou ele atende. Naquela ocasião ele atendeu, né? E eu me dei muito mal, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10 e Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos temor, respeito, zelo, reverência a Deus, nós vamos buscar sabedoria na palavra para pedir o que convém. Eu não vou sair pedindo qualquer coisa, né? Aliás, tem uma definição de sabedoria que diz assim: sabedoria é a capacidade de aplicar a vontade de Deus em nossa vida. Isso aqui eu aprendi uma vez, eu escrevi aqui na minha Bíblia, né? Essa Bíblia aqui de guerra, né? Que eu uso todo dia. Sabedoria é a capacidade de eu aplicar a vontade de Deus na minha vida. E como que eu conheço a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele. Se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou aplicar a vontade dele na minha vida? Né? Deu para entender, né? Pegar o gancho, né? Então nós precisamos ter sabedoria quando nós oramos e pedimos as coisas para Deus, né? E eu quero encerrar com o versículo do Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por um terreno plano. Amém? Eu vou convidar o nosso ministério de música e quero convidar a igreja para se colocar em pé para o momento de oração. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o jeito que você pede. E cuidado com o tempo que você quer. E dentro dessa palavra que nós compartilhamos, a nossa oração, né, no encerramento desse culto, é seguir a instrução de Tiago: peça a Deus sabedoria e Ele lhe dá. Deus não vai negar a sabedoria, porque a sabedoria é a fonte para que tudo mais que a gente orar e pedir a Deus seja dentro da vontade dEle, seja dentro de um propósito dEle na nossa vida. Cada um de nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. Você já parou para pensar nisso? Cada um de nós nascemos para que na nossa vida se cumpra um propósito de Deus, um plano. E isso só vai ser cumprido se nós estivermos dentro da vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, no final do texto, ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para que a nossa vida se enquadre dentro da vontade de Deus, nós precisamos de sabedoria. A gente precisa pedir a Deus sabedoria. Cada passo que você dá precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é viver em sabedoria. Cada decisão, cada escolha na sua vida precisa vir orientada pelo Espírito de Deus. Sabedoria que vem do alto. A sabedoria do mundo, a palavra diz que ela é diabólica. Há muitas pessoas extremamente sábias no mundo. Sabedoria do mundo, sabedoria diabólica, astúcia para fazer as coisas. Sabedoria que vem do diabo. Mas a palavra de Deus que nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Ela é sublime. Sabedoria que vem de Deus vai direcionar a nossa vida em todas as circunstâncias. Se submeter à sabedoria de Deus vai transformar a nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões serão acertadas. Saiba que toda escolha e toda decisão, ela gera uma consequência, ou boa ou ruim. Se você tem feito escolhas boas dentro do princípio de Deus, ela vai gerar na sua vida
consequências boas, mas se você tem feito escolhas más, segundo a sua vontade, segundo o seu coração, ela vai gerar consequências ruins. Então vamos orar. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Peça nesse momento a Deus essa sabedoria que vem do alto. Nós precisamos dessa sabedoria para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor e exaltado é o Teu nome. Diante da palavra do Senhor, nós queremos primeiramente pedir perdão das vezes em que nós pedimos coisas erradas, ou pedimos da forma errada, ou exigimos até a hora que o Senhor deveria nos atender. Perdoa as vezes que nós somos arrogantes sem perceber, e exigimos e determinamos e fizemos da maneira que ofendeu ao Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão. Mas, Pai, olhando para a Tua palavra e aquilo que o Senhor mesmo revelou nela, através de Tiago, nós queremos pedir, orando a palavra, pedir sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor. Não a do mundo. Eu rejeito a sabedoria do mundo, que é diabólica. Mas eu quero para a minha vida a sabedoria que procede do Senhor, do Teu coração. Sabedoria do alto, pelo Teu Espírito Santo. Eu creio e recebo a minha porção de sabedoria do Senhor. Diga isso. Pelo Teu Espírito Santo, eu creio e eu recebo a minha porção de sabedoria do Senhor. Aquilo que cabe a mim, aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Tu que és a fonte de toda sabedoria. Aliás, o Teu Espírito Santo é o Espírito da sabedoria, que esteve com o Senhor desde o princípio. Quando a palavra diz eu estava com Ele desde o princípio, a sabedoria é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Derrama, Senhor, dessa sabedoria sobre a nossa vida. Dá-nos sabedoria para que a gente saiba edificar a nossa família. Dá-nos sabedoria para edificarmos o amor que o Senhor plantou no nosso coração, o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos. Dá-nos sabedoria no nosso trabalho, na função que o Senhor nos deu, na direção do emprego, na direção da empresa. Dá-nos sabedoria, Pai, nas decisões. Dá-nos sabedoria, Pai, no conhecimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos, nos enche de sabedoria da palavra, de conhecimento, que a gente possa ler a palavra e entendê-la, que venha a revelação do Espírito em sabedoria todas as vezes que nós refletimos na Tua palavra. Dá, Senhor, sabedoria para exercer o ministério, o chamado, o dom, o talento que o Senhor deu a cada um de nós. Sabedoria para edificar os nossos filhos nos Teus caminhos. Sabedoria para corrigir. Sabedoria no aconselhamento. Sabedoria na hora de falar, de conversar. Pai, como nós somos carentes da verdadeira sabedoria. Nós confessamos a nossa ignorância diante do Senhor, porque muitas vezes, ao invés de agir com a sabedoria, agimos com a ignorância. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos dessa sabedoria para que a nossa vida seja transformada. Essa é a nossa oração nessa manhã, nesse dia. Sabedoria para Te servir com fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor.